Se você pudesse viajar no tempo até o exato momento em que tudo começou, você veria o nascimento do nosso universo em uma explosão indescritível de energia. Mas e se eu te dissesse que esse momento incrível pode não ter sido o verdadeiro começo de tudo? Imagine olhar para a escuridão absoluta e perceber que o espaço e o próprio tempo nem sequer existiam. O que exatamente estava lá antes de o cosmos surgir? Essa é a pergunta que tirou o sono dos maiores cientistas da história e que continua desafiando tudo o que achamos que sabemos sobre a realidade. Nos próximos minutos você vai descobrir ideias que parecem ficção científica, mas que estão sendo estudadas seriamente nos laboratórios mais avançados do mundo. Teorias sobre universos paralelos, dimensões escondidas e ciclos infinitos de criação onde o nosso mundo pode ser apenas um pequeno grão de areia em uma praia gigantesca que nunca teve um início e talvez nunca tenha um fim. Para entender esse mistério, precisamos primeiro voltar ao ponto onde a física moderna começa a quebrar. A maioria das pessoas aprendeu na escola que o Big Bang foi uma grande explosão de matéria se espalhando pelo espaço. Só que a realidade é muito mais bizarra e fascinante do que isso. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, mas sim uma expansão do próprio espaço. Imagine que todo o universo observável, com suas centenas de bilhões de galáxias e quatrilhões de estrelas, esteve compactado em um único ponto infinitamente pequeno, infinitamente denso e infinitamente quente. Os cientistas chamam isso de singularidade. Nesse ponto extremo, as leis da física que conhecemos hoje simplesmente deixam de funcionar. A gravidade se torna tão intensa que rasga o tecido da realidade. É como tentar dividir um número por zero em uma calculadora. A máquina trava. A nossa ciência trava. E é exatamente aí que o grande enigma começa. Se todo o espaço e todo o tempo surgiram nessa grande expansão, então perguntar o que existia antes do Big Bang pode parecer uma pergunta sem sentido. O famoso físico Stephen Hawking gostava de usar uma comparação muito simples para explicar essa ideia tradicional. Ele dizia que perguntar o que vem antes do Big Bang é a mesma coisa que perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. Não existe nada ao norte do Polo Norte porque esse é o ponto onde a própria direção norte começa. Da mesma forma, o tempo como nós medimos e sentimos só teria começado no momento exato em que a matéria e a energia ganharam espaço para se mover. Para essa visão clássica, o termo antes simplesmente não existe, porque não havia tempo para que algo acontecesse antes. Essa resposta parece muito elegante e resolve o problema no papel, mas ela deixa um vazio enorme na nossa mente. Afinal de contas, como algo pode surgir do nada absoluto? A mente humana não foi feita para aceitar a ideia do nada. Quando pensamos no nada, geralmente imaginamos um espaço vazio e escuro. Mas até mesmo o espaço escuro e vazio é alguma coisa. É um lugar com 3 dimensões onde coisas podem acontecer. O verdadeiro nada significa a ausência de espaço, a ausência de tempo, a ausência de matéria e até a ausência das próprias regras da física. A ideia de que um universo inteiro com tanta complexidade, vida e consciência surgiu de uma ausência tão radical parece quase mágica. E é por isso que muitos cientistas modernos começaram a desconfiar dessa explicação simples do Polo Norte. Eles começaram a se perguntar se a singularidade não seria apenas um limite da nossa ignorância matemática, em vez de um limite real do próprio cosmos. E se o Big Bang não foi o começo de tudo, mas apenas a transição de um estado anterior? Nos últimos anos, pesquisas revolucionárias começaram a propor respostas que mudam completamente a nossa posição no cosmos. Uma das ideias mais perturbadoras sugere que o nosso universo pode ter surgido da morte de um universo anterior. Imagine um ciclo eterno onde mundos nascem, crescem, encolhem e renascem em uma dança cósmica sem fim. Em vez de um grande estouro vindo do nada, teríamos um grande salto. Um momento em que um universo antigo que estava se contraindo chegou a um ponto de densidade máxima e, em vez de desaparecer em 1.0, ele ricocheteou para fora, dando origem ao nosso espaço e ao nosso tempo. Essa teoria do grande salto traz um arrepio pela espinha porque sugere que a história da existência é incomparavelmente mais antiga do que os 13,8 bilhões de anos que calculamos para o nosso universo. Se isso for verdade,
podem ter existido infinitas civilizações em universos anteriores, com suas próprias estrelas e planetas, que viveram e desapareceram muito antes do nosso Sol sequer pensar em nascer. Mas a coisa fica ainda mais profunda e intrigante quando entramos no mundo bizarro da física quântica. No nível microscópico dos átomos e das partículas subatômicas, as regras do mundo comum não funcionam. Coisas podem aparecer e desaparecer espontaneamente, e o vácuo absoluto que chamamos de nada na verdade transborda de energia invisível e flutuações constantes. Quando os físicos aplicam a mecânica quântica ao estado anterior ao Big Bang, a imagem do nada desaparece por completo. Em seu lugar surge algo fascinante conhecido como espuma quântica ou vácuo quântico. Esse vácuo não é vazio. Ele é uma sopa fervilhante de energia onde pequenas bolhas de espaço e tempo estão constantemente tentando se formar e expandir. A maioria dessas bolhas colapsa e desaparece em uma fração de segundo sem deixar rastros. No entanto, de tempos em tempos, por um mero acaso das probabilidades quânticas, uma dessas bolhas ganha o impulso necessário para crescer de forma incontrolável. Essa bolha em expansão frenética seria o que nós chamamos de nosso universo. Se essa ideia estiver correta, significa que o evento que deu origem ao nosso mundo não foi único. Ele pode estar acontecendo agora mesmo em algum lugar além do alcance da nossa visão. Essa teoria é conhecida como inflação eterna e ela nos leva diretamente ao conceito do multiverso. Pense na estrutura do cosmos não como uma única bolha isolada, mas como um oceano infinito de espuma onde cada bolha é um universo totalmente diferente, com suas próprias leis da física, sua própria gravidade e seu próprio tempo. Nesse cenário assustador e maravilhoso, o Big Bang não foi o início de tudo na criação, mas apenas o momento em que a nossa bolha específica começou a inflar dentro de um multiverso que sempre existiu e nunca vai parar de gerar novos mundos. Mas o que seria ainda mais incrível de imaginar é como seria estar do lado de fora dessa bolha antes que ela começasse a se expandir. Existiria algum tipo de ambiente ou paisagem quântica onde esses universos nascem? E o mais impressionante, será que o nosso universo poderia colidir com outra bolha vizinha em algum momento do futuro distante? Alguns astrofísicos acreditam que certas anomalias na radiação que sobrou do Big Bang podem ser as cicatrizes de colisões antigas entre o nosso mundo e outros universos vizinhos que existiam antes do nosso se estabilizar. Cada resposta que a ciência encontra parece abrir a porta para 10 novas perguntas ainda maiores e mais assustadoras. Se o tempo realmente começou com o Big Bang, o que provocou a primeira mudança que fez o tempo passar? Se o tempo não começou ali, então o que estava acontecendo durante a eternidade que veio antes? Se você tentar imaginar o tempo correndo para trás sem parar, a sua mente eventualmente encontra uma parede. Se o universo precisou de uma causa para começar a existir, o que causou essa causa inicial? Chegamos a um ponto onde a ciência, a filosofia e a própria imaginação humana se cruzam no escuro. E é justamente nessa fronteira sombria que descobertas recentes da teoria das cordas e da gravidade quântica prometem revelar algo tão chocante que pode mudar para sempre como você enxerga a sua própria existência. Imagine que o tecido da realidade é feito de pequenas cordas vibrantes de energia, tão minúsculas que seriam invisíveis mesmo se tivéssemos um microscópio do tamanho de uma galáxia. A teoria das cordas, uma das ideias mais ambiciosas de toda a ciência, sugere que vivemos em um mundo com muito mais do que as 3 dimensões de espaço que conseguimos enxergar. Ela prevê a existência de até 11 dimensões escondidas, dobradas sobre si mesmas em formatos complexos. E é exatamente nessa estrutura invisível que surge uma das explicações mais fascinantes para o que aconteceu antes do Big Bang. Segundo essa visão, o nosso universo tridimensional pode ser apenas uma membrana flutuando dentro de um espaço de dimensão maior, ao lado de outras membranas paralelas. Pense nessas membranas como folhas de papel penduradas em um varal gigante e invisível. Elas flutuam no hiperespaço, silenciosas e separadas por distâncias que a nossa mente mal consegue conceber. De tempos em tempos, atraídas por forças gravitacionais profundas, 2 dessas membranas gigantescas entram em rota de colisão. Quando elas se chocam, a quantidade de energia liberada é tão colossal que rasga o espaço,
criando uma onda de calor e matéria de proporções inacreditáveis. Esse choque titânico entre duas realidades paralelas seria exatamente o evento que nós chamamos de Big Bang. Nessa perspectiva impressionante, o início do nosso mundo não foi uma criação a partir do nada, mas sim um impacto violento entre dois universos que já existiam muito antes de a primeira estrela acender no nosso céu. O mais intrigante dessa teoria, chamada de modelo equipirótico, é que esse processo pode não ser um evento isolado. Após a colisão, as duas membranas se rebatem, se afastam lentamente e passam bilhões de anos se expandindo e esfriando, exatamente como o nosso universo está fazendo agora. Mas a gravidade entre elas continua agindo como um elástico invisível. Chegará um momento no futuro distante em que a expansão vai parar, e as membranas começarão a se atrair novamente até uma nova colisão. Esse ciclo de choques, nascimento de matéria, expansão e reencontro pode estar acontecendo há uma eternidade. Se isso for verdade, o que existia antes do Big Bang era simplesmente o capítulo anterior de uma história cósmica sem começo e sem fim, um concerto infinito de membranas colidindo na escuridão do hiperespaço. Enquanto essa ideia de dimensões extras parece testar os limites da imaginação, outros cientistas preferem olhar para o problema sob a ótica do próprio tempo. E se o tempo não for uma linha reta que começa em um ponto e segue para sempre em uma única direção? E se o tempo puder mudar de formato ou até mesmo ter duas direções opostas? Alguns físicos teóricos propuseram uma hipótese que desafia completamente a nossa intuição sobre o passado e o futuro. Eles sugerem que o Big Bang pode ter sido um ponto de espelho no tempo. Imaginem uma ampulheta gigante onde a areia não cai apenas para baixo, mas também flui para cima a partir do centro. Nessa visão revolucionária, o Big Bang seria o ponto central de uma estrutura simétrica. De um lado desse ponto está o nosso universo, onde o tempo corre para frente, as pessoas envelhecem e as estrelas queimam seu combustível. Do outro lado do Big Bang, estaria um universo espelho, onde o tempo corre na direção oposta em relação ao nosso. Para os habitantes desse outro lado, o tempo deles estaria avançando normalmente, e o nosso universo é que pareceria estar caminhando para trás. O que existia antes do nosso Big Bang, portanto, seria outro universo completo, espelhado no nosso, expandindo-se para o passado do nosso ponto de vista. A própria ideia de antes perde o sentido tradicional, pois o Big Bang se torna o centro de dois futuros que se distanciam em direções temporais opostas. Essa ideia nos faz questionar até mesmo a natureza da causa e do efeito. Nós fomos ensinados a pensar que uma causa sempre precisa acontecer antes do efeito. Você joga uma pedra na água e depois vê as ondas se espalharem. Mas nas escalas mais fundamentais do cosmos e no estado extremo do nascimento do universo, essa ordem lógica pode ter se desfeito por completo. Alguns modelos matemáticos indicam que no momento do Big Bang o tempo perdeu sua propriedade direcional e se transformou em mais uma dimensão espacial. Em vez de perguntar o que aconteceu antes, seria como perguntar o que está mais para a esquerda quando você já atingiu o limite esquerdo do espaço. A própria distinção entre passado e futuro simplesmente deixa de fazer sentido quando a densidade chega ao infinito. No entanto, a mente humana continua buscando uma origem palpável. Se pensarmos no espaço-tempo como uma rede tecida por regras quânticas, o que acontece quando tentamos desatar essa rede até o primeiro nó? Uma das teorias mais aceitas entre os cosmólogos modernos é a inflação cósmica. Ela diz que uma fração de segundo após o surgimento do universo, ele passou por uma expansão exponencial e frenética, multiplicando seu tamanho por trilhões de vezes em um piscar de olhos. A inflação foi o motor que esticou o cosmos e distribuiu a matéria de forma quase uniforme. Mas o detalhe que poucos contam é que a inflação pode ser um processo que nunca para por completo. Enquanto a inflação parou na nossa região do espaço para permitir o surgimento de galáxias, estrelas e planetas, em outras regiões do hiperespaço ela pode continuar acontecendo em um ritmo avassalador. Essa dinâmica cria o que os cientistas chamam de inflação eterna. A cada segundo, novas áreas do hiperespaço desaceleram e criam universos bolha independentes, cada um com suas próprias características e constante física. Nesse oceano inflacionário infinito,
O nosso Big Bang foi apenas o momento em que a inflação parou no nosso pedaço de espaço local. Antes do nosso Big Bang, existia uma tempestade inflacionária eterna, um estado de expansão contínua que já durava por tempos imemoriais e continuará criando novos mundos para sempre. A cada nova camada que removemos desse enigma, a realidade se revela mais vasta e estranha do que qualquer mente humana jamais ousou fantasiar. Começamos tentando entender a origem de um único universo e fomos levados a considerar reinos infinitos de bolhas, dimensões dobradas e tempos espelhados. Mas como podemos ter certeza de que todas essas teorias não passam de equações no papel? Existiria alguma forma real de olhar através da parede do Big Bang e enxergar os vestígios do que estava lá antes? A resposta para isso pode estar oculta na luz mais antiga do cosmos e nas ondas invisíveis que cortam a fábrica do espaço, aguardando para revelar um segredo que pode mudar tudo o que pensamos sobre a nossa existência. A resposta para a pergunta mais profunda da humanidade pode ter deixado marcas invisíveis gravadas no próprio céu. Hoje, os cientistas usam telescópios espaciais para analisar a radiação cósmica de fundo, que é o brilho de luz remanescente da época em que o universo tinha apenas 3.080 mil anos. Quando olhamos para esse mapa de calor do cosmos jovem, encontramos pequenas variações de temperatura que não deveriam estar lá por mero acaso. Para alguns dos mentes mais brilhantes da física contemporânea, como o Prêmio Nobel Roger Penrose, essas marcas circulares na radiação cósmica podem ser as assinaturas gravitacionais de buracos negros supermassivos que existiram em um universo anterior ao nosso. Segundo a teoria da cosmologia cíclica conforme, os buracos negros do universo passado engoliram toda a matéria ao seu redor ao longo de bilhões e bilhões de anos. Quando tudo no universo acabou e restou apenas a radiação, o próprio tempo e a escala de tamanho perderam o sentido. Um universo infinitamente gigante e vazio se torna matematicamente idêntico a um ponto infinitamente pequeno e denso. É assim que o fim de um cosmos antigo se transforma suavemente no Big Bang do cosmos seguinte. As marcas de energia deixadas pelas maiores colisões do universo anterior teriam atravessado esse portal cósmico e ficado registradas na luz mais antiga que conseguimos enxergar hoje. Se essas observações forem confirmadas nos próximos anos, teremos a prova definitiva de que o nosso Big Bang não foi o momento zero da existência. A verdade é que talvez a própria pergunta sobre o que existia antes esteja errada porque tentamos usar nossa intuição cotidiana para entender uma realidade que opera em regras totalmente diferentes. Nós vivemos em um mundo onde tudo tem um começo, um meio e um fim. As coisas nascem, crescem e desaparecem. Mas o tecido fundamental do cosmos pode não estar sujeito às limitações da biologia ou da física do dia a dia. O universo pode ser uma estrutura eterna e autoproduzida, onde a matéria e o espaço não precisam de uma causa externa para existir. Ele simplesmente é. Quando olhamos para a imensidão da noite estrelada, é inevitável sentir uma mistura de fascínio e profunda humildade. Perceber que o nosso planeta é apenas um grão de poeira girando em torno de uma estrela comum, dentro de uma galáxia entre bilhões de outras, já é algo esmagador. Mas saber que o nosso universo inteiro pode ser apenas uma rápida piscada de olhos dentro de um multiverso infinito ou de um ciclo eterno de criações transforma nossa existência em algo ainda mais poético e valioso. Nós somos o cosmos tentando entender a si mesmo. Através da nossa curiosidade, dos nossos telescópios e da nossa ciência, o próprio universo ganha olhos e mente para contemplar o mistério da sua própria origem. Cada átomo que forma o seu corpo hoje já esteve no coração de estrelas que explodiram há bilhões de anos. E a energia que movimenta seus pensamentos neste momento pode ser parte de uma força que flui desde tempos imemoriais, atravessando universos anteriores e dimensões ocultas para que você pudesse estar aqui agora, refletindo sobre o próprio mistério da criação. A jornada da ciência para desvendar esse enigma está apenas começando, e as maiores descobertas ainda estão por vir. Se você também se sente fascinado por esses mistérios insondáveis e quer continuar explorando os segredos mais profundos do espaço e do tempo, deixe o seu como sinal de apoio ao canal. Escreva nos comentários qual dessas teorias sobre o que existia antes do Big Bang mais mexeu com a sua imaginação, os universos paralelos, o ciclo eterno de renascimento ou o tempo espelhado.
Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas viagens pelo cosmos. O universo é grande demais para ficarmos presos apenas às coisas da Terra.